Olá pessoal, meu nome é Guilherme Tacássio, sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre hipotireoidismo, a função comprometida dessa glândula tão importante no corpo que é a tireoide. Muitas vezes as pessoas demoram aí no diagnóstico porque não se pensa como um primeiro item e essa glândula, né, como ela se conecta ali com produção de energia, taxa metabólica, saúde intestinal, né, capacidade direta de produção de energia ali nas células, acaba se manifestando com itens, né, como ganho de peso, sobrepeso, obesidade, aumento de circunferência abdominal. Quando nós entendemos todo o passo a passo que envolve a função da tireoide, tanto do ponto de vista mais metabólico, bioquímico, e chegamos à manifestação dos sintomas, né, no dia a dia, como isso aparece no corpo diretamente, nós conseguimos entender toda essa história, até mesmo chegar ali ao diagnóstico em si. E hoje, né, assim como sempre, eu vou trazer todo esse passo a passo com vocês e até, né, nós vamos chegar ali aos tratamentos em si, o tratamento mais tradicional, como se tem ali na conduta da reposição dos hormônios que a tireoide produz, os tipos, diversos tipos de hipotireoidismo que existem, tanto o hipotireoidismo primário, que é o hipotireoidismo secundário, que é a frente autoimune que impacta a tireoide, que é tão frequente, a doença de Hashimoto e vários outros tipos de hipotireoidismo. Nós vamos entender o uso do hormônio, quando ele é indicado, quando não é indicado, quais os exames que alteram inicialmente e quais os exames que nós usamos para o segmento, né, do hipotireoidismo, até mesmo para controlar ali a dose de uma reposição hormonal quando necessário. E, como sempre, também não poderia deixar de falar com vocês sobre uma linha, né, bem voltada para os suplementos que têm mais impacto positivo sobre tireoide, os suplementos que têm estudos interessantes falando a respeito de cada um dos itens, tanto relacionado a qual tipo de suplemento, onde ele atua, qual a dose ideal e com aquele objetivo, né, de um impacto direto sobre a sua saúde. Lembrando, nosso podcast tem aquele objetivo maior de tornar o conhecimento médico que é complexo em um conhecimento simples e prático para tornar a saúde acessível ao maior número de pessoas possível. Então, até mesmo por conta desse fator, eu conto sempre com seu apoio. Se você já me acompanha aqui, já conhece outros episódios e está acompanhando esse, eu agradeço seu apoio, eu agradeço cada episódio que você acaba compartilhando, cada curtida, cada comentário aqui, né, que sempre é tão bem-vindo e dá esse reforço para nós continuarmos. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, fica também, né, o meu pedido, é o único pedido que eu faço aqui para você curtir esse vídeo, compartilhar, porque dessa forma, né, você ajuda aqui a mídia a levar esse conteúdo mais longe e também me ajuda a atingir o objetivo maior, que é tornar a saúde acessível para o maior número de pessoas aí possível. Então, vamos começar toda a nossa discussão aqui sobre, de fato, o que é o hipotireoidismo, como acontece o hipotireoidismo, e aí nós vamos passar por todos os conceitos, até mesmo, né, nós chegarmos ali no que nós temos de tratamento, de condutas mais atuais relacionadas à tireoide em si, ao hipotireoidismo. Então, antes de mais nada, pessoal, é uma questão assim, ó, a tireoide é uma glândula que fica aqui na região do pescoço, e essa glândula tem a função de produção de alguns hormônios que são conhecidos como principalmente, né, o T4. Esse hormônio ele tem uma ação geral no corpo, principalmente conectada com o processo metabólico, a produção de energia no corpo. Então ele aumenta a taxa metabólica, ele aumenta a capacidade do corpo, né, na produção de energia, e isso é super importante quando nós pensamos aí numa boa saúde. Afinal, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, quanto maior a capacidade de produção de energia do seu corpo, maior a sua saúde. Quanto menor a capacidade de produção de energia, menor é a sua saúde. No caso da tireoide, né, o hormônio em si atua diretamente ali na célula,
Então atua em todas as células do seu corpo e por isso tem uma função tão importante no controle de temperatura, uma boa função cardiovascular, uma boa capacidade de raciocínio, uma boa capacidade mental, né, e uma boa saúde intestinal para uma capacidade de digestão e absorção dos nutrientes ali no corpo, e assim como em várias outras frentes que nós vamos discutir da ação do hormônio tiroidiano. Mas antes de falar sobre cada um dos sistemas e a influência que eles sofrem do hormônio tiroidiano, eu quero conversar com você sobre como acontece essa produção hormonal lá na tireoide. Que isso, né, é extremamente importante para nós entendermos o processo. E aqui nós já vamos dividir o processo assim, ó, hipotiroidismo. O que significa isso? Significa que a glândula que está aqui no pescoço, que é a tireoide, está com uma capacidade de produção hormonal mais baixa do que deveria. Então, existem 2 grupos de causas que nós falamos. Existe um grupo conhecido como hipotireoidismo primário, que é um problema direto na glândula. Então, a glândula não está conseguindo produzir hormônio por um problema direto na tireoide mesmo, por isso que ele é chamado de hipotireoidismo primário. E existe também, pessoal, o que nós chamamos de hipotireoidismo secundário. No caso do hipotireoidismo secundário, não é um problema direto na glândula, mas na glândula tireoide que está aqui no pescoço, mas é um problema no estímulo, né, para essa glândula produzir o hormônio. E agora que nós vamos discutir como acontece toda essa produção hormonal, porque a partir daí nós vamos entender. Normalmente, quando nós temos uma disfunção, um hipotireoidismo primário, reforço, o problema na glândula, é algum fator que está destruindo essa glândula, diminuindo a função dessa glândula. Quando nós temos um hipotireoidismo secundário, que na epidemiologia a frequência dos casos é o menor número dos casos, né, representam o hipotireoidismo secundário, é um problema de estímulo da glândula. Então, o corpo não está conseguindo estimular a glândula para ela produzir o hormônio tiroidiano, que é o hormônio conhecido como T4. E esse estímulo vem do sistema nervoso central. Por isso, ele é conhecido como secundário. Né? É algo que está acontecendo ali ao redor da glândula, não está conseguindo dar o sinal para a glândula produzir o hormônio como deveria. Então, aqui, né, você já entendeu que nós dividimos em 2 grupos, tanto o hipotireoidismo, que é primário, voltado para a glândula de fato, a tireoide, que está ali no pescoço, quanto o hipotireoidismo secundário, que é uma falta de estímulo, e esse estímulo vem do sistema nervoso central. E aqui você vai entender que assim, ó, como acontece todo o processo, né, de produção do hormônio tiroidiano lá no final, que é o hormônio conhecido como T4. Acontece da seguinte forma: você tem uma região lá no seu sistema nervoso central, que é conhecida como hipotálamo e hipófise. Né? O hipotálamo, ele produz um marcador conhecido como TRH. Então, o hipotálamo está lá no seu sistema nervoso central, dentro da sua cabeça. Ele produz o TRH que vai numa glândula que ainda está lá no sistema nervoso central, que está logo abaixo dessa região do hipotálamo, que é a hipófise, e estimula a hipófise. Então, o TRH produzido lá no hipotálamo vai até a hipófise, e na hipófise, e sob esse estímulo do TRH, nós temos a produção de um outro marcador que é o TSH. Guarda esse nome porque ele vai ser muito importante, inclusive durante o diagnóstico e até mesmo a conduta em si. O TSH sai da hipófise, né, que ainda está no sistema nervoso central, e vai até a tireoide, e é o TSH que estimula a tireoide na produção do hormônio tiroidiano, que principalmente é o T4. Então, quando, né, nós temos esse ciclo em harmonia, o hipotálamo produz o TRH, que chega até a hipófise e estimula a hipófise produz o TSH, que vai até a tireoide, estimula a tireoide e a tireoide produz o T4. Esse é o ciclo natural. Agora, volta aqui presta atenção nesse processo, porque vamos olhar para a tireoide em si. Lá na tireoide, nós temos na célula nas células que estão ali na tireoide, nós temos a produção do hormônio, que é o T4. Como que acontece a produção do hormônio? Porque você não produz só T4. A grande maioria, mais de 90% do hormônio que você produz ali na tireoide é o T4. Mas você produz um pouco de um outro hormônio que é o T3.
E por que nós damos esse nome de T4 e T3? O que acontece? Qual que é a composição desse hormônio? Tendo aqui, ó, o seguinte, lá na tireoide, quando ela recebe, a célula da tireoide recebe o estímulo do TSH, ela pega uma molécula, né, que é a tireoglobulina, e na tireoglobulina nós temos a união de várias substâncias, e uma substância que está na tireoglobulina é a tirosina. A tirosina, sob a ação de uma enzima lá na tireoide, guarda o nome dessa enzima também, que ela é muito importante, que chama tireoperoxidase. Então, a tireoglobulina, né, que está lá na tireoide, tem uma região na tireoglobulina que são as regiões que tem tirosina. Essa região da tirosina, sob a ação da tireoperoxidase, a tireoperoxidase pega o iodo e conecta nessa tirosina. Então, agora nós temos uma tireoglobulina com iodo, que ela pode conectar um iodo na tirosina ou 2 iodos em 2 tirosinas na mesma molécula da tireoglobulina. Então, quando nós temos 2 iodos conectados na tirosina, lá na tireoglobulina, nós chamamos de iodotirosina. Quando nós temos só um iodo conectado lá na tirosina da tireoglobulina, nós temos monoiodotirosina. Então, nesse momento, nós temos assim, ó, a diodo, né, tirosina, e a monoiodotirosina. Uma que tem 2 iodos, a outra que tem um iodo só. Quando eu pego duas, né, substâncias aqui que são diiodotirosina, então diiodotirosina mais diiodotirosina, eu tenho 4 iodos conectados a 4 tirosinas. Nesse momento, diiodotirosina mais diiodotirosina se unem e formam T4, que é o hormônio tiroidiano predominante. Só que eu também posso formar lá na tireoide o quê? Uma diiodotirosina com uma monoiodotirosina que se conectam e formam o quê? T3. Então, por isso, né, que nós temos a formação tanto do T3 quanto do T4. Lembrando, mais de 90% é T4, que é liberado na corrente sanguínea e aí vai atuar no corpo todo. Só que aqui tem um detalhe que é o seguinte, pessoal. O T4, que sai lá da tireoide, não é o hormônio ativo. Quando ele acaba de sair da tireoide, o T4, ele vai se transformar num hormônio ativo na periferia, no corpo. E aí existem outras enzimas, 3 tipos de enzimas que nós chamamos de deiodase, que nada mais é do que uma enzima que retira um iodo. Então ela vai no T4, lembra, o T4 tem 4 iodos, e retira um iodo desse T4 e transforma em T3, só que agora um T3 ativo. Esse sim vai se conectar na célula e desencadear toda aquela função de melhora de produção de energia, aumento da temperatura e assim por diante. Só que existem 3 tipos de deiodase. 2 realmente produzem T3, que é o hormônio ativo, vão lá e tiram o iodo para produzir um T3, que é um hormônio ativo, que é a deiodase 1 e 2. E existe uma terceira, que nós vamos falar muito sobre ela no futuro, que ela também retira um iodo, né, do T4 e forma um T3, só que agora é um T3 conhecido como T3 reverso. Esse T3 reverso é um T3 que não é ativo. Então a história natural toda, né, de produção do hormônio tiroidiano passa por todo esse ciclo. E agora você entendeu todo esse ciclo. Desde lá do sistema nervoso central, do TRH do hipotálamo, que chega na hipófise, o TSH da hipófise, que chega na tireoide, a tireoide que fica estímulo sobre o TSH e produz o T4, mais o T3. O que é o T4? O que é o T3? Como acontece a conversão do T4 por hormônio ativo na periferia, que é o T3? Esse é o processo natural. Então, uma pessoa que tem toda essa via, toda essa cadeia metabólica, ela está produzindo hormônio tiroidiano, está tudo certo, tudo está funcionando no corpo. Porém, em torno, né, nós sabemos ali de 4 até 10% da população, é uma estimativa bem alta, então você vê que é muito mais frequente do que você imagina. O que pode acontecer aqui? As pessoas começam a ter um problema na produção desse hormônio, que, como eu disse, né, é o hipotireoidismo, que pode ser tanto um problema na tireoide, que é o mais frequente, ou um problema no sistema nervoso central, que é o secundário. Então, nesse momento, nós temos os 2 grupos, né, do hipotireoidismo, e eu vou começar a discussão aqui com vocês
sobre o hipotireoidismo primário, um problema direto na tireoide e o mais frequente. Porque assim, se eu tenho um hipotireoidismo primário, né, todo aquele ciclo hormonal, ele acontece num ciclo que nós chamamos de feedback. Então, quanto mais TSH eu tenho, é para estimular a tireoide a produzir o T4. Quanto mais T4 eu vou produzindo na tireoide, eu vou inibindo a hipófise de produzir TSH. Entendeu? É um ciclo de feedback negativo. Se eu aumento a produção de hormônio, eu não preciso ficar estimulando. Então, se eu aumento a produção de T4, eu não preciso ficar estimulando a tireoide com TSH. O TSH começa a cair. Se o hormônio da tireoide vai caindo, que é o T4, o TSH começa a aumentar, para aumentar o estímulo sobre a tireoide. É assim que acontece o processo natural. Então, o que no hipotireoidismo normalmente está acontecendo? No hipotireoidismo, é uma pequena. Eu tenho baixa produção de hormônio, que é o T4. Que sai da tireoide, grande, mais de 90% sai da tireoide ali o T4. Se está produzindo pouco T4, o que vai acontecer com o TSH? Vai aumentar, porque a hipófise está tentando estimular mais a tireoide para produzir mais hormônio. Então, no hipotireoidismo, né, primário aqui, normalmente nós temos o quê? No exame de sangue, quando eu vou lá e faço um exame de sangue, um TSH aumentado com um T4 mais baixo. Só que vamos entender, né? Porque se no hipotireoidismo primário, que é o muito mais frequente, qual que é um dos mais frequentes que acontecem hoje, né? Sem dúvida nenhuma, é o conhecido como autoimune, que nós chamamos de uma tireoidite linfocítica crônica, que é um ataque contra a tireoide, em que eu estou fazendo um ataque autoimune, ou seja, o meu próprio sistema imune ataca a minha tireoide que está ali no pescoço e destrói essa tireoide e desencadeia todo esse processo, né, de queda da produção hormonal e aumento do estímulo, que é o TSH. Então cai o T4 livre e aumenta o TSH. Qual que é o nome famoso, né, conhecido? Tireoidite de Hashimoto, que é a mesma coisa que tireoidite linfocítica crônica. É a mesma coisa. Então são os linfócitos do grupo B, né, que produzem autoanticorpos. São anticorpos que vão se conectar lá na célula da tireoide e destruir a tireoide. Quem que são esses autoanticorpos? São autoanticorpos sobre uma região específica, sobre marcas específicas da célula na tireoide. O mais frequente, sem dúvida nenhuma, é um autoanticorpo conhecido como anti-tireoperoxidase. Lembra? A tireoperoxidase é aquela enzima que vai conectar o iodo na tirosina da tireoglobulina. Então, eu tenho um aumento da produção de autoanticorpo, vou produzir um anticorpo contra a tireoperoxidase. E eu também, né, posso produzir um autoanticorpo, aí é menos frequente, mas pode acontecer, contra a tireoglobulina. Lembra que eu tenho a tireoglobulina com a tirosina, que eu vou conectando iodo através da tireoperoxidase? A tireoglobulina também eu posso produzir um autoanticorpo contra a tireoglobulina. Então são os dois famosos autoanticorpos ali que nós identificamos na doença de Hashimoto. O mais frequente é o autoanticorpo anti-tireoperoxidase, e outro também que é frequente, mas não tanto quanto o da tireoperoxidase, é o autoanticorpo anti-tireoglobulina. Por quê? A tireoglobulina, né, que tem lá a tirosina, que vai conectar com o iodo para formar o T4, o T3, lembra? Se eu conecto dois iodos, eu formo a diiodo, né, tirosina, dois diiodo tirosina, um conectado ao outro tem 4 iodos, forma o T4, um diiodo tirosina com um monoiodo tirosina que se conectam, 3 iodos formam o T3. Então, nesse caso, nós temos a tireoidite de Hashimoto, que é o meu sistema imune produzindo autoanticorpo. Tem uma causa específica, já discuti bastante sobre isso. Se você não viu até hoje o episódio sobre doença autoimune, vale muito você assistir o episódio sobre doença autoimune. Um outro episódio que eu falo muito sobre todos esses conceitos, inclusive saúde intestinal. Eu não vou aprofundar isso hoje, não é o objetivo. É o episódio sobre glúten. Vale a pena você assistir também. O que acontece aqui? Sempre que nós temos doença autoimune, nós temos fator autoimune, eu não poderia deixar de falar do fator genético envolvido. E existe uma região específica no sexto cromossomo, né, que é uma região conhecida como HLA, que está conectada ao meio que o corpo apresenta antígenos. Então, o HLA é uma região do meu material genético
né, que determina como eu vou apresentar determinados antígenos ali para o meu sistema imune. O HLA, conhecido como HLA-DR3 e HLA-DR5, é um HLA bem conectado com um fator específico de um aumento da chance de apresentação de antígenos, né, da tireoide. Então, lá da tireoperoxidase, da tireoglobulina, de células da tireoide mesmo. Então, a minha célula apresentadora de antígenos, que faz parte do meu sistema imune, quando eu tenho um HLA-DR3 e um HLA-DR5, que faz parte ali do meu material genético, eu tenho uma tendência maior a apresentar antígenos da minha tireoide e desenvolver, por consequência, doença autoimune. Ah, só isso é suficiente? Que aí até o doutor Alessio Fasano, que estuda muito saúde intestinal, doença autoimune, glúten, eu falei muito dele no nosso episódio sobre glúten, ele deixa isso bem claro, né? É muito interessante isso pra gente, que é o seguinte, assim, ó, no caso até da doença de Hashimoto, que é a mais frequente hoje, né? 80, 90% dos casos de hipotireoidismo são autoimune e estão dentro desse grupo da doença de Hashimoto, apesar de vários outros tipos que nós vamos discutir aqui, todos eles. Ele fala que assim, ó, sim, eu preciso do fator genético, que é o HLA, de como se apresenta o antígeno. Então, o HLA-DR3 e o DR5, no caso do hipotireoidismo. E junto disso também, eu preciso de um segundo item, que é o fator ambiental. E aí, como que eu me exponho a uma possível infecção, a uma alimentação que facilita esse processo? Eu vou falar aqui como que a alimentação facilita também. E o terceiro item é quebra da barreira intestinal. E por que quebra da barreira intestinal? Agora você entende a conexão com o fator da alimentação. Porque quando eu faço o diagnóstico da quebra da barreira intestinal, né, não vou aprofundar nisso hoje, mas assim, eu percebo que tem um aumento de zonulina, eu faço um teste respiratório, eu faço um teste sanguíneo, consigo diagnosticar que está rompendo a barreira intestinal. Eu tenho que lembrar que assim, o intestino ele está lá com várias células bem próximas para separar o que pode passar para o sangue e o que não pode. Quando eu quebro essa barreira intestinal, começa a passar para o sangue o que não era para passar. E se passa para o sangue o que não era para passar, o meu sistema imune começa a identificar isso, perceber que tem algo diferente aqui. Só que se eu tenho um sistema imune que, no caso do hipotiroidismo, se conecta com esse HLA, DR3 e DR5, opa, eu começo a aquecer esse sistema imune para uma possível apresentação, né, de antígenos que estão presentes não um antígeno até entre aspas, né, mas um segmento de célula que está presente na tireoide. E nesse momento, minha célula apresentadora de antígeno vai lá e apresenta esses segmentos de célula da tireoide para o meu sistema imune, e meus linfócitos B, né, começa a produzir autoanticorpo, e esse autoanticorpo é aquele autoanticorpo contra a tireoperoxidase que foi apresentada, contra a tireoglobulina que foi apresentada, que são células que estão onde? Lá no meu, né, na minha tireoide. E por isso agora eu tenho dosagem de antitireoperoxidase mais alta, de antitireoglobulina mais alta e de autoanticorpos, desses autoanticorpos que vão se conectar na minha tireoide, né, para desencadear toda essa reação autoimune, e é a doença autoimune em si, no caso aqui, conhecida, né, como linfocítica, né, tiroidite linfocítica crônica, que é também, né, a famosa, né, a mesma coisa que tiroidite de Hashimoto. Então você viu como é algo extremamente amplo, complexo, mas que é simples, você consegue entender. Agora você sabe o que está acontecendo. Por isso é tão importante ter uma alimentação ali que, né, evita alimentos que lesam o intestino, principalmente, então, pessoa que tem sensibilidade ao trigo, já falei bastante do trigo para essas pessoas, né? As pessoas também que consomem muito alimento industrializado, açúcar, todos esses alimentos que podem lesar o intestino, então vale a pena ficar atento em relação a isso, que é importante. Se você lesa o intestino e você tem, né, como eu disse ali, os 3 fatores do Dr. Alessio Fasano, você tem a genética, o HLA alinhado com isso, no caso da tireoide, o DR3 e o DR5, você tem o fator alimentar, o fator ambiental da alimentação, e você tem lesão de barreira intestinal, aí você aumenta muito a chance de acontecer tireoidite. Existe também uma tireoidite,
né, que a lesão da tireoide ali, que acontece em torno de 5, 10% dos casos, que é a tireoidite pós-parto. Então a mulher, né, ela tem ali a gestação, até mesmo já começa a acontecer durante a gestação, mas acontece uma lesão da tireoide dessa mulher no pós-parto, em que começa a ter uma queda mesmo da produção de hormônio tiroidiano pela lesão na tireoide. E aí nós encontramos um exame com aumento de TSH, quando eu for falar de diagnóstico, eu vou falar de maneira mais específica desses valores. Tem um aumento do TSH, uma queda do T4 livre, que é o hormônio que está sendo produzido na tireoide, e eu até percebo ali, né, uma dosagem, uma produção de autoanticorpo. Só que nesses casos, na pós-gestação, na maioria, imensa maioria dos casos, nós chamamos de uma tireoidite autolimitada. Então, até em um ano, a grande maioria das mulheres vai melhorar, né, essa tireoidite, vai recuperar e vai seguir a vida, vai ficar tudo bem. Né, que é diferente da tireoidite de Hashimoto, que se tem lesão, é uma lesão definitiva mesmo. Seguindo, né, no quadro aqui da tireoidite, né, do hipotireoidismo primário, nós temos a tireoidite de Kevain, que na verdade é uma inflamação da tireoide secundária a um estímulo do sistema imune que começa a atacar a tireoide, porque a pessoa já tem aquele HLA ali, aquela genética que está alinhada com o aumento da chance de hipotireoidismo. Só que agora, ao invés de ser por uma lesão intestinal, por exemplo, né, o fator ambiental aqui pode ser uma infecção por um vírus, como influenza, Coxsackie, adenovírus. São vírus relativamente frequentes que a pessoa entra em contato, tem a infecção e pós a infecção tem um aumento da atividade do sistema imune. É muito mais comum nas pessoas que têm o HLA DR3 e o DR5, que é aquele fator de apresentação do antígeno, que ele tem uma tendência a ficar apresentando, né, o segmento de célula que está presente na tireoide para o sistema imune, e agora o sistema imune começa a atacar aquilo porque foi apresentado. E aí essa pessoa vai apresentar aquele exame típico. Se eu tenho destruição da tireoide, eu vou ter queda da quantidade de hormônio tiroidiano, que é o T4, que normalmente nós dosamos no exame de sangue. Não, nem sempre nós dosamos T3 e T3 reverso. Você vai entender qual que é a indicação de fato. E diante, né, desse fator também, de um hipotireoidismo primário agora por um estímulo do sistema imune pelo agente infeccioso aqui, nós sim encontramos também um aumento do TSH e uma queda, né, do T4, que é o corpo tentando estimular a tireoide com TSH diante de um ambiente que eu tenho um T4 que está mais baixo. O que nós temos de diferença aqui? Normalmente, nesse caso, clinicamente, essa pessoa sente dor na tireoide, porque é uma inflamação intensa na tireoide, né, tem um aumento da proteína C reativa, que é um fator inflamatório do corpo, um aumento do VHS, e então, laboratorialmente, nós temos aumento do PCR e do VHS, e clinicamente essa pessoa tem dor ali na tireoide, dor mesmo, ela se queixa de dor no pescoço, dor na região da tireoide. No caso, por exemplo, da tireoidite de Hashimoto, a pessoa não tem sinal clínico de dor na tireoide, e, né, não tem um aumento expressivo assim de VHS, PCR, que são marcadores laboratoriais do exame de sangue que mostram inflamação. Seguindo aqui, né, nós temos a tireoidite do IgG4, que é um infiltrado do sistema imune que gera fibrose. Isso é bem raro, né? Mas ele gera fibrose na região da tireoide. E quando você gera fibrose nessa região da tireoide que está aqui no pescoço, você começa a gerar uma cicatriz ao redor. Só que o que está ao redor ali da tireoide, né? Nós temos via aérea, corda vocal. Então, o que a pessoa apresenta de sintoma nesse caso, que eu tenho lesão da tireoide com fibrose, e aí laboratorialmente eu tenho também aqueles marcadores, né, de aumento do TSH, queda do T4, mas na clínica o que a pessoa se queixa, ela começa a ter dificuldade para engolir, começa a se queixar de rouquidão. Por quê? Porque quando eu gero uma fibrose nessa região que está próximo da via aérea, tem um nervo aqui que inerva toda a corda vocal, que é conhecido como nervo laringeu recorrente, e se eu começo a gerar uma cicatriz ao redor desse nervo e pego esse nervo, a inervação na prega vocal, na corda vocal, começa a alterar, por isso a pessoa apresenta rouquidão. Então esse é um tipo de tireoidite também, que é a linfoplasmocitária com fibrose, que é a tireoidite IgG4, tá bom?
Outro caso também de quando nós temos uma lesão direta na tireoide, essa daqui é bem, frequente, que é o quê? A retirada, a cirurgia. Por algum motivo a pessoa teve que fazer uma cirurgia na tireoide, teve que retirar a tireoide, então fez uma tireoidectomia, e nesse caso, se a pessoa não tem tireoide, cai a produção do hormônio e aumenta o TSH, que o corpo está tentando compensar isso. Então, nos casos de tireoidectomia, sem dúvida nenhuma, né, uma consequência natural, a pessoa vai ter que repor esse hormônio ali diariamente. E aqui eu não poderia deixar de falar também sobre a ação direta sobre a tireoide de 2 pontos, né. Talvez o principal fator que estaria associado ao hipotireoidismo há anos atrás, então há 50 anos ou até mais do que isso, seria a falta do iodo. Então, se a pessoa não tem iodo, não se expõe ao iodo, lembrando que o iodo é matéria-prima para você, a tireoperoxidase, pegar esse iodo e conectar lá na tirosina da tireoglobulina para produzir o hormônio tiroidiano, se falta iodo, eu não tenho como eu produzir o hormônio. Se não tem como eu produzir, eu vou gerar um caso de hipotireoidismo. Só que pós o período em que se começou a adicionar iodo nos alimentos e as pessoas, né, entram em contato com o iodo que está presente no sal, isso diminuiu muito, assim. Então deixou de ser a principal causa, longe, não existe, não é causa mais de déficit de iodo. Hoje, pelo contrário, acaba se tendo até excesso de exposição a iodo. Né, então, déficit de iodo pode gerar sim hipotireoidismo, porque você não tem o iodo para conectar ali na tirosina da tireoglobulina para formar o T4 e o T3. Só que o que que nós percebemos também? Então esse deixou de ser muito raro hoje, que o excesso de iodo, se eu tenho uma quantidade muito grande, uma alta exposição a iodo, o excesso de iodo no corpo pode inibir a tireoperoxidase, que é a enzima que pega o iodo e conecta na tirosina que está na tireoglobulina. Se eu começar a inibir o iodo, né, desculpa, inibir a tiroperoxidase, eu não vou conectar, cai a produção de hormônio tiroidiano também. Isso hoje nós conhecemos como efeito Wolff-Chaikoff. O efeito Wolff-Chaikoff é quando eu tenho alta exposição a iodo, o excesso de iodo bloqueia a enzima tiroperoxidase e não deixa a tiroperoxidase produzir hormônio tiroidiano. Aí a pessoa tem hipotiroidismo. O TSH sobe e o T4 começa a cair. Quando que acontece muito isso? São pessoas que usam a miodarona, que é um medicamento lá para arritmia, a pessoa usa contraste iodado. Então esse excesso, porque a miodarona tem muito, tem iodo na base, esse excesso de exposição a iodo por um longo período, ou até mesmo não, é só uma grande quantidade, mas num curto período, como aqui o contraste iodado, sim, pode inibir a tireoperoxidase, e a tireoperoxidase é a enzima que pega a tireoglobulina mais iodo e produz o T4. Se eu inibir a tireoperoxidase, eu não consigo produzir o T4. A pessoa tem um quadro, né, típico de hipotireoidismo com queda do T4 e aumento do TSH. Então, essas são as principais causas de hipotireoidismo primário, ou seja, o problema direto na tireoide, que representam a imensa maioria dos casos, e no hipotireoidismo primário, o predominante é o autoimune, que é, né, a tireoidite de Hashimoto, né, como eu descrevi ali, foi o primeiro item que eu descrevi para vocês. Eu vou falar agora sobre os casos que são mais raros, mas que existem, que são os de hipotireoidismo secundário, que nós também chamamos de hipotireoidismo central. Por quê? Porque são casos em que o hipotálamo, né, não está conseguindo estimular a produção de TSH. E se eu não tenho produção de TSH na hipófise, eu não consigo estimular a tireoide a produção de hormônio, que é o T4, né? Então, por isso que ele é conhecido como hipotireoidismo central também, porque a produção do TRH é lá no sistema nervoso central, na região do hipotálamo. Então, na prática, quando eu faço um exame de sangue, no hipotireoidismo secundário, eu tenho um TSH baixo e um T4 baixo, que é diferente do hipotireoidismo primário, né, que é um problema na tireoide, que aí a tireoide não está produzindo hormônio, que é o T4 está baixo, só que o TSH está alto. Por quê? Porque o sistema nervoso central está tentando estimular a tireoide para produzir. Então, aqui nesses casos de hipotireoidismo secundário, qual que é o primeiro, que é o mais frequente? Né? É quando a pessoa produz um conhecido, né, é um tumor conhecido como microadenoma.
Esse microadenoma é um tumor na região da hipófise, que é a glândula que produziria ali o TSH. E esse tumor começa a dificultar a produção do TSH. Se a pessoa não produz TSH, o TSH está baixo, não vai estimular a tireoide não produz o T4, que é o hormônio tiroidiano. Por isso, mais uma vez, é um caso de hipotireoidismo secundário. A pessoa não tem um problema direto na tireoide, ela tem um problema no estímulo sobre a tireoide, que é da produção do TSH. Que ela tem um tumor na região, que é o microadenoma na região da hipófise, que é o local onde se produz o TSH sob o estímulo do TRH que foi produzido lá no hipotálamo. Essa pessoa, com frequência, ela tem como, além desse achado laboratorial, né, ela tem também cefaleia e uma coisa que nós chamamos de hemianopsia bitemporal. Porque esse tumor que está lá na hipófise, logo ali próximo da hipófise, você tem o quiasma óptico, que são os nervos ópticos. Saem do olho e vão lá para o córtex occipital para formar a imagem. Só que como ele pressiona bem a região central do quiasma, que é onde cruzam os nervos da região os nervos ópticos, e que vão para a região do córtex occipital para formar a imagem, bem na região central é onde estão vindo os nervos que pegam a imagem da periferia. Então, a hemianopsia bitemporal é a pessoa que enxerga a região central, mas tem dificuldade de enxergar a região periférica. Então você pega uma pessoa lá, ó, hemianopsia bitemporal, dor de cabeça, TSH baixo, T4 baixo, opa, você tem que pensar possivelmente no microadenoma que está lá na hipófise e está comprimindo a região central do nervo, do quiasma óptico. Segundo caso aqui também, né, de hipotireoidismo secundário, hipotireoidismo central, né, mais uma vez que tem TSH baixo, que tem T4 baixo, o que nós percebemos assim, ó? Existe uma síndrome conhecida como síndrome de Sheehan, que na verdade é uma necrose da hipófise anterior, que é onde se produz o TSH. Como que acontece essa necrose, né? Aqui, assim, no caso da síndrome de Sheehan, é quando a pessoa tem, por algum motivo, um grande sangramento. A síndrome de Sheehan foi descrita, né, quando é uma hemorragia do ponto de vista ginecológico muito intensa, que acontece ali no pós-parto, e aí é tão intensa que cai muito a pressão sanguínea, né, a mulher ali entra num estado de choque, que nós falamos, a pressão sanguínea cai muito, e ela não consegue vascularizar bem a região da hipófise. Se ela não vasculariza a região da hipófise direita, sofre uma necrose isquêmica, porque não está vascularizando. Não chega oxigênio, não chega nutriente. Uma necrose isquêmica da hipófise anterior, que é a região que produz TSH. Então ela cai a produção do TSH e, consequentemente, né, para de estimular a tireoide, cai a produção de T4. Então nós temos num pós ali grande hemorragia, né, uma pessoa que apresenta um quadro com TSH baixo, T4 baixo, um hipotiroidismo secundário. Então é conhecida como síndrome de Sheehan. Seguindo aqui, casos também de trauma crânioencefálico e de radioterapia, né, que tem irradiação na região do sistema nervoso central ou que sofreu um trauma ali crânioencefálico e lesou de alguma forma o sistema nervoso central, é muito comum também lesar a hipófise e diminuir a produção do TSH que estimularia ali a tireoide, por isso acontece algum grau, né, de hipotiroidismo. Então, nós sabemos que até 30% dos casos de trauma crânioencefálico, a pessoa apresenta algum grau de lesão da hipófise e, nesse caso, né, é muito comum lesar a região que produz o TSH e, por isso, cursar com hipotiroidismo secundário. E aí, né, um diagnóstico diferencial importante aqui para casos de hipotireoidismo secundário, que é quando a pessoa, como eu disse, tem TSH baixo e tem T4 baixo, é a síndrome do eutiroideu doente, que é aquela pessoa que está internada, passou por uma grande cirurgia ou está internada há muito tempo por algum outro motivo, paciente crítico, né, paciente que está internado em UTI, ele também tem um estresse crônico muito
presente há tempos por conta dessa internação, por conta do trauma cirúrgico, por conta de ser um paciente crítico, né, de terapia intensiva. É comum ele apresentar também a queda do TSH, a queda do T4, tireoide não está conseguindo produzir ali o T4, o TSH também lá da hipófise não está conseguindo ser produzido. Como que eu diferencio aqui de um hipotireoidismo, né, secundário? Eu doso o T3 reverso. Porque no eutiroideu doente, o excesso de cortisol, o excesso de citocina inflamatória dificulta a ação da deiodase, que é aquela enzima que eu conversei lá no início com vocês, que tira um iodo do T4 para tornar o T4, né, o T3 ativo. Só que a deiodase 1 e 2, nesse caso, quando você tem alta exposição a cortisol, citocina inflamatória, TNF-alfa, interleucina 6, ele bloqueia ali a deiodase 1 e 2. E aí drena pela deiodase 3, que é a deiodase que produz T3 reverso. Então, nesse caso, né, do eutiroideu doente, diferente do hipotireoidismo secundário, nós temos TSH baixo, nós temos T4 baixo, mas nós temos T3 reverso alto, porque é a deiodase 3 que está ativa e não a 1 e a 2 que estão inibidas. Seguindo aqui nossa linha de raciocínio para você entender, né, sobre os sintomas do hipotireoidismo, eu vou passar por todos os sistemas aqui agora, porque daí você vai entender todos os detalhes. É algo assim, ó, um primeiro sistema, como nós discutimos já, o metabolismo. Então, como o hormônio tiroidiano ele atua diretamente na célula na produção de energia, se eu tenho baixa exposição, baixa produção de hormônio tiroidiano, então baixa produção de T4 e, por consequência, baixa produção de T3, que é o hormônio ativo, eu tenho uma queda na produção de energia. E aí essa pessoa vai ter cansaço tanto físico como mental, né? Vai ter ganho de peso, porque a taxa metabólica agora começa a cair cada vez mais, já que eu não estou produzindo energia, o metabolismo cai. Né? Vai ter um frio intenso, porque a produção de energia está totalmente conectada com produção de calor. Então, essa pessoa, ela sente frio cada vez mais, porque o corpo não consegue produzir calor. Isso tudo do ponto de vista metabólico. Do ponto de vista neurológico, né, uma região que tem alta demanda de produção de energia é o sistema nervoso central. Se eu não estou conseguindo produzir energia porque eu não tenho estímulo do hormônio tiroidiano, que é o hormônio dominante lá na célula para estimular a produção de energia, essa pessoa começa a ficar mais letárgica. Lembrando que o T3 ele atua diretamente até mesmo na condução do impulso nervoso. Então, a memória fica pior. Né? Se a condução do impulso nervoso está pior, eu posso até mesmo fazer um exame de ir lá e testar um reflexo aquilar. Reflexo de Aquiles, lá do tendão de Aquiles, Aquileu. Né? E o reflexo, eu percebo que está um reflexo lento, porque está com baixa exposição ao hormônio tiroidiano. Essa pessoa tem uma tendência a deprimir. Começa a ficar depressiva, fica mais sozinha, fica mais apática, não consegue responder muito bem a tudo que está acontecendo ao redor. Olhando agora para o nosso, né, a pessoa que está com hipotireoidismo, com baixa produção de hormônio tiroidiano, do ponto de vista cardiovascular, o que nós temos? O hormônio tiroidiano, quando você tem baixa exposição ao hormônio tiroidiano, você diminui os receptores beta-1 de adrenalina. Então a frequência cardíaca dessa pessoa vai caindo cada vez mais. Cai, fica com frequência cardíaca super baixa. Do ponto de vista também cardiovascular, o hormônio tiroidiano aumenta a captação de colesterol no fígado, recicla o colesterol com uma efetividade maior e facilita também a entrada do colesterol nas células para produzir hormônios esteroidais, como testosterona, progesterona, estradiol e assim por diante. Se eu não estou conseguindo captar o colesterol, eu tenho um aumento do colesterol. Então, hipotiroidismo também é uma das causas de aumento do colesterol. E nesse caso, aumenta o colesterol total às custas principalmente da lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL. E daí também, né, uma coisa frequente, assim, se a resistência vascular vai aumentando, porque eu não tenho elasticidade no vaso, eu começo a perder todo esse processo de elasticidade, nessa capacidade de vasodilatação do corpo, essa pessoa começa a apresentar uma hipertensão, só que bem característica, diastólica, né?
A, pre- a pressão normalmente se fala lá assim, ó, 12 por 8. É o 8 que começa a aumentar. Vai para 9, 10 e vai subindo. É uma hipertensão diastólica porque a elasticidade do vaso ali, né, eu vou perdendo essa capacidade de vasodilatação por conta do déficit, né, da falta do hormônio tiroidiano, que é uma das funções ali do hormônio tiroidiano, melhorar essa capacidade de vasodilatação. No sistema reprodutivo, olha que interessante, porque às vezes a mulher, né, ela identifica o hipotiroidismo quando ela vai tentar engravidar e não consegue. E aí, o hipotiroidismo, muitas vezes nós temos, como eu disse ali para vocês, um aumento do TRH. Porque o TRH, lá no hipotálamo, ele vai ser produzido para estimular a hipófise a produzir o TSH. Se eu estou aumentando a produção do TRH, ele pode estimular cruzadamente o aumento da prolactina. Só que a prolactina, que vai estimular ali a glândula mamária, ela inibe o GNRH. E o GNRH é o hormônio que vai ser produzido lá na hipófise para estimular o ovário na produção do FSH e do LH. Se a prolactina está estimulando, né, tá inibindo o GNRH, eu vou também bloquear o FSH e o LH, eu não vou estimular o ovário. O que acontece? Não tem produção de estrogênio, progesterona, nada, tudo isso cai. Na prática, a mulher não ovula. Então, a anovulação também é um fator ligado ao hipotiroidismo. E, por consequência, se ela não está produzindo, né, se ela não ovula, se ela não está produzindo os hormônios, se lá o corpo lúteo não se forma, né, não tem liberação do óvulo, o que não tem? A testosterona cai. Se a testosterona cai, tem uma queda expressiva da libido. Então, esses são fatores ligados à parte, né, reprodutiva. Já no gastrointestinal, toda a digestão fica muito lenta. O hormônio tiroidiano associado à produção de energia, estimula a produção de ácido clorídrico no estômago, capacidade de produção das enzimas, contração e relaxamento do intestino. Então, a digestão fica muito lenta. Se a digestão fica lenta, né, no intestino, o que acontece? Aumenta a chance de constipação, desbiose, tudo isso ligado também ao gastrointestinal. E no tegmentar, que envolve pele, cabelo, unha, se eu tenho uma baixa capacidade de produção de energia, a tendência, eu preciso de energia para esse cabelo ficar forte e crescer. Começa a ter queda de cabelo. Para a unha crescer e ficar forte, preciso de energia. Se eu não tenho produção de energia de maneira efetiva, a pele fica frágil, a pele fica seca, a unha fica seca, a unha fica frágil, começa a quebrar a unha com mais facilidade. E se ninguém percebe esse processo, e aí vai progredindo, 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 não é muito comum hoje, pode formar o bócio. Então a tireoide começa a crescer lá no pescoço, fica aquele bócio aqui no pescoço, o pescoço fica largo porque a tireoide está grande. Que aqui tem um diagnóstico diferencial importante, no caso do Hashimoto, pode sim formar um bócio, que é, né, um hipotireoidismo primário autoimune, só que não dói a tireoide. No caso da Crevain, que tem uma ação ali também do sistema imune, mas conecta com um fator infeccioso, infecção viral prévia, né, ela causa dor, por isso que aumenta o PCR, por isso que aumenta o VHS. E é um hipotireoidismo primário também. Joia? Vamos falar agora, né, sobre o diagnóstico. Nós já discutimos, você já sabe, mas agora eu vou sedimentar todo esse conhecimento. Quando é um problema direto na tireoide, é um hipotireoidismo primário. No caso do hipotireoidismo primário, o que eu encontro? Uma baixa produção de hormônio. Então, se eu doso lá no exame de sangue, o T4 livre está baixo. Se o T4 livre está baixo porque a tireoide está produzindo pouco, o meu sistema nervoso central, principalmente a hipófise ali, está tentando estimular essa tireoide para produzir. Quem quer o estímulo? O TSH. Então eu espero o quê? Um TSH alto. No hipotireoidismo primário, reforço, né, no caso aqui, por exemplo, da tireoidite de Hashimoto, eu tenho um TSH alto com um T4 livre baixo. Já no caso de um hipotireoidismo secundário, que é um hipotireoidismo central, o problema está lá no sistema nervoso central. Eu já tenho uma baixa produção de TSH, que seria o marcador que estimularia a tireoide para a produção do T4. Então, o TSH está baixo. Se eu não consigo estimular a tireoide porque o TSH está baixo, o T4 livre também está baixo. Então, no hipotireoidismo secundário, eu tenho TSH baixo e T4 livre baixo. Exames também que eu posso usar aqui para me ajudar no segmento, se eu me deparo com um caso de hipotireoidismo primário, eu vou suspeitar de um possível fator autoimune que está atacando essa tireoide.
E aí eu vou pesquisar os autoanticorpos que podem atacar, serem marcadores desse ataque na tireoide. Eu vou dosar, né, o antitireoperoxidase, que é um autoanticorpo contra a enzima da tireoperoxidase. E também posso dosar o autoanticorpo antitireoglobulina, que é um autoanticorpo contra a tireoglobulina. Nós sabemos que no caso do Hashimoto, 95% dos casos tem antitireoperoxidase aumentado. No caso da doença de Hashimoto também, nós temos 60% dos casos com antitireoglobulina aumentado. Nos outros casos, então, tireoidite Kevain, tireoidite pós-parto, todas essas aí é mais variável, esses marcadores são mais baixos, mas também pode acontecer. Por outro lado, seguindo aqui nos exames para diagnóstico, se eu suspeito de um caso em que a pessoa tem hemianopsia bilateral, bitemporal, eu consigo identificar um caso de hipotireoidismo, em que no exame de sangue eu tenho T4 baixo, mas agora um T4 baixo junto com TSH baixo. O que eu começo a suspeitar? Um hipotireoidismo secundário, um hipotireoidismo central. Só que se ela tem queixa de dor de cabeça, hemianopsia bitemporal, não consegue enxergar a periferia, provavelmente tem um microadenoma, que pode estar comprimindo o quiasma óptico. Então eu faço uma ressonância da hipófise, para ver se eu identifico ali, né, um caso de microadenoma. Você vê como você tem que ter todo o conhecimento para conseguir chegar a esse diagnóstico, então não é só sair pedindo os exames. Se eu tenho uma pessoa que tem TSH aumentado, T4 livre baixo, tem dor na região cervical, ali do pescoço, da região da tireoide, eu começo a suspeitar de uma tireoidite Kervain. Então, junto disso, eu vou pedir ali um VHS, um PCR, para ver se está aumentado, para confirmar esse diagnóstico. Se eu tenho uma pessoa também que tem um TSH aumentado, um T4 livre baixo, um hipotireoidismo primário, um problema direto na tireoide, que eu tenho que conversar com ela. Será que ela usa miodarona? Fez algum exame com contraste iodado? Porque pode sim ser ali um efeito de bloqueio da tireoperoxidase, que é o efeito Wolff-Chaikov. Se eu me deparo com um paciente que está internado, um paciente crônico de terapia intensiva, passou por algum grande trauma, ou cirúrgico, ou qualquer outro tipo de trauma, e eu identifico TSH baixo, T4 livre baixo, T3 baixo, o que eu tenho que fazer? Será que é um hipotireoidismo secundário? Provavelmente não, né? Apesar do TSH baixo. Por quê? Porque é um paciente crítico. O que eu faço? Doso o T3 reverso. Porque nesses casos, eu estou inibindo deiodase 1, deiodase 2 devido à alta taxa de cortisol do estresse crônico e está tendo uma conversão pela deiodase 3, que é a produção de T3 reverso. Então, eu encontro nesse paciente, que é o eutiroideu doente, TSH baixo, T4 livre baixo, T3 reverso alto. É o eutiroideu doente. Mas eu posso ter um hipotireoidismo secundário, só que aí eu encontraria o quê? TSH baixo, T4 livre baixo e T3 reverso baixo. Essa é a diferença entre esses dois casos. O processo diagnóstico em si, pessoal, ele depende de exames, sem dúvida, mas não só dos exames, depende de todo um contexto, que vocês entenderam até agora, e agora você sabe, você tem clareza do porquê que é feito nesse sentido. Você não pede um exame do nada, você tem uma suspeita muito clara. É assim que é feito, um diagnóstico de maneira inteligente. Agora que nós sabemos sobre toda essa estratégia diagnóstica, tem um caso específico, muitas vezes, de quando a pessoa envolve um estresse crônico ali, não é o caso do eutiroideu doente, mas ela também pode ter um discreto bloqueio da deiodase 1 e 2 e aumentar também um pouco mais o T3 reverso. Qual que é o caminho aqui? Dar hormônio? Não, o caminho da T3? Não, eu corrigi o que gera estresse crônico nessa pessoa, que aumenta o cortisol e assim por diante. Será que é um estresse emocional? Será que é um excesso de atividade física? Tentar entender o contexto dessa pessoa para conseguir chegar no melhor resultado. Então, não é o T3 reverso que está aumentando pelo eutiroideu doente, mas é um T3 reverso que está aumentando por conta de estresse mesmo, da vida.
É óbvio que não vai aumentar tanto quanto no eu tirei deu doente, mas é algo sutil que eu tenho que pesquisar em alguns casos, né, principalmente casos, assim, que eu tô percebendo que a pessoa tá com dificuldade para perder peso, a temperatura corporal tá muito baixa, tem um intestino que tá muito ruim, tem um cardiovascular que tá aumentando a pressão, né, principalmente pressão diastólica, tem um sistema nervoso central que essa pessoa tá mais depressiva, tá deprimindo. Você entendeu? Esse é o contexto diagnóstico. A partir do momento que eu chego no diagnóstico em si, então a imensa maioria dos casos é um diagnóstico de hipotireoidismo primário, principalmente autoimune, né? Sem dúvida eu tenho que mexer em hábito de vida, porque se tem uma questão autoimune e envolve saúde intestinal, envolve, né, questão ambiental, envolve alimentação, eu tenho que ver com essa pessoa. Será que ela tem algum grau de sensibilidade, algum grau de intolerância, algum grau de alergia a algum alimento? Eu tenho que pesquisar se essa pessoa, né, ela tem ali uma lesão por glúten. Isso tem que estar presente no meu raciocínio diagnóstico, até mesmo para eu entender, será que é uma pessoa que tem um fator autoimune de doença celíaca? Nem sempre o diagnóstico celíaco acontece na infância, hoje, pelo contrário, acontece até mais na idade adulta. Será que essa pessoa, né, tem uma alergia à proteína do trigo? Será que essa pessoa tem uma sensibilidade ao glúten não celíaca? Tem episódio aqui que eu falo sobre tudo isso. Então vale a pena você assistir se você não conhece. Será que essa pessoa tem lesão intestinal? Como está a zonulina? Como está o teste respiratório? Ou até mesmo clinicamente, quando eu vou conversar com essa pessoa? Porque a partir disso eu vou chegando numa linha de raciocínio para pensar numa doença autoimune mesmo, até mesmo pesquisar um fator genético do HLA, o DR3, o DR5, para ver se tem uma tendência a atacar a tireoide, apresentar antígeno ali com os segmentos da tireoperoxidase, de tireoglobulina, aumentar o autoanticorpo. E aí, né, se eu fiz todo esse raciocínio diagnóstico, cheguei no diagnóstico, tem realmente, né, o TSH está aumentado, então, nossa, eu percebi ali, essa pessoa está com TSH aumentado, está com T4, um hormônio tiroidiano baixo, um T4 livre, tem um TSH acima de 10, tem um T4 que está bem baixo, eu tenho que começar a pensar em tratar. O tratamento inicial é com hormônio tiroidiano, T4. Por quê? Porque eu dou o hormônio tiroidiano, o corpo percebe o hormônio tiroidiano, e aí ele diminui o estímulo na tireoide, começa a diminuir o TSH. É assim que funciona. Na prática, é algo que você tem que seguir com exames, tal, mas existe uma sequência, um raciocínio lógico. Normalmente, para um adulto, você começa com uma dose ali em torno de uns 50 microgramas de hormônio tiroidiano T4 e vai acompanhando a cada 1, 2 meses com o exame de sangue para ver a resposta no exame de sangue. Né? Se necessário, se acompanha, faz exame de sangue até num tempo menor do que esse. De acordo com a resposta do TSH, você vai aumentando a dose. Então, reduziu o TSH, mas o TSH ainda está alto. Né? O alvo é deixar um TSH em torno de 1, 2, mais ou menos, 2,5, mais ou menos em torno disso. Estava com TSH de 20, reduziu para 10, mas ainda está alto, aí aumenta um pouquinho a dose do T4, do hormônio. Como que se aumenta? Né? Se já está com 50 para o adulto, dá mais ou menos ali mais 12,5 até 25 microgramas. Associa aos 50 que já estava, aumenta. Estava com 50, agora vão para 62,5. Ou vão para 75, depende. Aí daqui a 1, 2 meses faz outro exame de sangue para ver a resposta no TSH. É assim que você vai guiando, não existe um caminho, faça isso para todo mundo. Não, é algo muito individual, porque cada pessoa responde de um jeito. Tá bom? Lembrando que o uso do hormônio, então o T4, né, ele tem alguns itens muito específicos que é assim, ó, o T4 é um hormônio que é absorvido no jejum e no íleo, lá no intestino delgado. E a pessoa tem que estar em jejum. Então ela toma o hormônio em jejum e vai comer depois de pelo menos uns 30, 60 minutos, que é o tempo para o hormônio chegar nessa região do jejum no íleo e melhorar a absorção, porque tudo atrapalha a absorção. Então, quando vai tomar, tem que tomar com um pouquinho de água só, não é tomar com suco, com leite, não, é tomar com um pouquinho de água só, para conseguir ter a melhor absorção possível. E vai comer só depois ali de mais ou menos 30 a 60 minutos. Tem que tomar sozinho,
Não pode tomar com outros suplementos como ferro, magnésio, cálcio ou vários outros suplementos, mas esses principalmente, porque eles atrapalham, geram competição e atrapalham a absorção do hormônio. E o ideal é tomar todos os dias no mesmo horário. Então isso é super importante aí pra gente, né, quando nós pensamos na otimização, na resposta ali ao tratamento em si. Lembrando que às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, e o T3?" Por quê? Porque o T3 vem do T4. Normalmente, quando a pessoa tem um problema de conversão do T4 para o T3, nós temos que corrigir o que atrapalha, o que está bloqueando a deiodase, 1 e 2. Né? E o que bloqueia ali? Excesso de estresse, né? Um cortisol que está desequilibrado, uma adrenal que está desequilibrada. Então tem que entender a adrenal, tratar a adrenal, equilibrar isso. Normalmente você vai equilibrar isso e vai resolver. Só que alguns poucos casos pode sim acontecer de uma dificuldade maior de equilibrar tudo isso. E aí você vai precisar dar o T3. Só que é exceção. E sempre você vai associar o T3. Né? Nesses casos, uma dose bem baixinha. Começa com doses ali de 2,5 microgramas, 5 microgramas e vai vendo a resposta da pessoa. Você guia pela temperatura corporal, pelo exame de sangue, né? E observa como que está todo o processo em si, mas isso é exceção da exceção. A imensa maioria dos casos, o tratamento hormonal é feito, como nós acabamos de discutir aqui. E sobre suplementos? Né? Porque as pessoas vão se deparar com isso. Né? Nós sabemos que os nutrientes eles são importantes para a produção de hormônios no corpo, inclusive o hormônio tiroidiano. Então, os suplementos têm um papel importante aqui. E eu vou discutir aqui com vocês, né, os 6 suplementos que têm mais impacto nesse sentido, que tem mais estudos sobre o hipotiroidismo. Então, que você já deve estar se perguntando, né? Se a pessoa apresenta déficit de iodo, porque ela tem baixo consumo, mora num país, por exemplo, que tem baixo consumo, é raro, aqui no Brasil não tem isso mais. Se a pessoa tem baixo consumo de iodo, eu vou suplementar iodo. Normalmente a pessoa precisa ali de mais ou menos uns 150 microgramas de iodo por dia. Isso é muito simples, as pessoas conseguem isso com facilidade hoje. E daí eu consigo quebrar aquela barreira, porque eu tenho tiroglobulina, né, que na tirosina que está na tiroglobulina se conecta o iodo para formar o hormônio tiroidiano. Se não tem iodo, não forma o hormônio tiroidiano. Entendeu? Então eu equilibro isso quando eu chego num diagnóstico de déficit de iodo, que é raro hoje, muito, muito raro. Só que também eu tenho que tomar cuidado que o quê? O excesso de iodo, então principalmente quando eu passo a barreira dos 500 microgramas de iodo por dia, eu posso, né, desencadear um processo desse excesso de iodo bloquear a tiroperoxidase, que é a enzima que converte tiroglobulina mais iodo para o hormônio tiroidiano, que é o T4, que é o efeito Wolff-Chaikoff. Então eu tenho que ponderar muito essa questão da suplementação de iodo por conta desses fatores, né? Você vê que nem falta, nem excesso são bons. Então, isso vale para todo suplemento. Seguindo aqui o selênio, nós sabemos que o selênio ele tem uma ação muito interessante, principalmente para as pessoas que apresentam autoanticorpo aumentado. Então, antitiroperoxidase aumentada, antitiroglobulina aumentada. Nesses casos, né, a suplementação com selênio, então mais ou menos 200 microgramas de selênio e metionina, todos os dias, ajuda na queda, né, dos autoanticorpos. Então, a doença de Hashimoto, se tem um anti-TPO, um antitiroperoxidase muito aumentado, suplementar selênio ajuda nessa queda. E o zinco? Né, o zinco, por outro lado, ele tem um zinco bisglicinato na dose de mais ou menos 25, 30 miligramas por dia, ele tem um impacto interessante na conversão do T4 para o T3. Então ele ajuda a drenar pela deiodase 1 e 2, né, o T4 para o T3, T4 livre para o T3 ativo mesmo no corpo. Então sim, é um suplemento interessante. Claro, eu sempre falo, se você decide realmente suplementar o zinco, lembrar que o zinco ele tem que caminhar em equilíbrio mais ou menos de 10, 15 para 1 em relação ao cobre, para não desequilibrar o cobre no corpo também. Os casos também de hipotiroidismo autoimune, que são muito frequentes no caso do hipotiroidismo hoje,
No mundo, lembrando que o Hashimoto é o mais frequente, é um hipotireoidismo autoimune, nós temos a suplementação da vitamina D como algo essencial, principalmente se a pessoa tem uma vitamina D que está abaixo de 40, 50. Então, suplementação ali em torno de 4, 5 mil unidades por dia, seguindo com o exame de sangue a cada 2, 3 meses para observar a ascensão dessa curva, até chegar nos valores ideais. É algo interessante para a queda ali dos autoanticorpos nessas pessoas também, para esfriar o sistema imune. O uso do mioinositol, então, nós temos hoje alguns estudos que mostram ali a queda do TSH com a suplementação do mioinositol, em torno de 500, 600 miligramas de mioinositol por dia, principalmente quando você associa esse mioinositol com selênio, e aí parece que a combinação ali é uma combinação muito interessante, com queda tanto dos autoanticorpos, no caso de tireoidite autoimune, quanto do TSH, no caso, né, do hipotireoidismo primário. E por último, né, uma erva aqui, que é a ashwagandha. A ashwagandha na suplementação em torno de 300 a 600 miligramas por dia, durante 6 a 12 semanas, tem muito estudo que mostra para a gente, no hipotireoidismo primário, um aumento do T4 livre, o aumento da produção do hormônio tiroidiano e uma queda, né, do TSH, que é o marcador da hipófise que estimula ali a tireoide. Lembrando que no hipotireoidismo primário nós temos o aumento do TSH e queda do T4, o uso da ashwagandha, né, da forma como eu expliquei aqui, no tempo como eu expliquei, mostra queda do TSH e aumento do T4 livre. Tá certo? Então, pessoal, nós passamos por todo esse passo a passo que envolve a questão aí da tireoide, bem voltado para hipotireoidismo, que é o mais frequente quando nós pensamos em tireoide hoje. Você viu que tem muitos fatores diferentes, né? Tá longe de ser só aquele fator de, nossa, não, tem um problema na tireoide, que aí eu preciso usar o hormônio tiroidiano. Não, é algo muito mais amplo, e hoje você entendeu todo o processo diagnóstico em si, e para fazer o diagnóstico, né, tem muito detalhe para chegar até o diagnóstico, não é só pedir um exame de sangue, né, tem muitos itens envolvidos, e agora você sabe, você conhece todos esses itens, e, né, como sempre, eu quero deixar aqui o meu pedido, se você acompanhou até agora, acompanha, segue o canal. Então, se você não segue ainda, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, porque dessa forma você ajuda aí a mídia a levar esse vídeo cada vez mais longe, a gente cumprir nosso maior propósito aqui, que é tornar o conhecimento simples e acessível para que as pessoas consigam evoluir ali a saúde, né? Lá no fim, nós queremos tornar acessível a saúde através de um conhecimento médico simples, prático e objetivo, para que todo mundo aí se beneficie, tá bom? Então, a semana que vem nós voltamos com mais conteúdo, sempre na quarta-feira aqui para vocês. E é claro, não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, pessoal.